Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica, consultora e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou aqui quinzenalmente com vocês no Condominas. E hoje nós falaremos sobre notificações e advertências dos condomínios. Você sabe quais são os casos que devem ser aplicados advertências ou aqueles que devem ser aplicadas multas no condomínio? E se o inquilino descumprir o regimento interno, o proprietário deve ser também notificado? Nossa convidada de hoje é advogada especialista em direito condominial e também secretária adjunta da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, Pamela Gontijo. Seja muito bem-vinda ao Condomínios, Pamela. Muito obrigada, Paula, pelo convite. Vamos lá, Pamela. Nosso tema é super... os síndicos têm muitas dúvidas no dia a dia de como conduzir, né? Vamos colocar, um morador pendurou uma toalha na janela ou mesmo ele iniciou uma obra sem avisar o síndico. O que o síndico deve fazer nesses casos? Primeira coisa que o síndico precisa ter em mente é a questão sempre de levar em consideração a convenção do condomínio e o regimento interno. São os principais documentos que regem o condomínio e por isso ele precisa estar atento ao conteúdo desses documentos. Provavelmente nesses documentos vai vir diferenciando aí os atos dos condôminos, sendo eles infrações passíveis de advertência ou passíveis de multa de obrigação de fazer, uma multa pecuniária. Se a documentação principal do condomínio vir descrevendo a conduta realizada pelo condômino, ele vai fazer uma notificação de advertência, que é uma notificação prévia, conciliatória, mediatória, para poder tentar resolver aquela infração cometida pelo condômino. Existem casos que você vai aplicar a advertência, ou então às vezes uma boa conversa também resolve aquela situação, ou casos que já é de aplicação da multa, né, do valor que ele vai receber de um boleto para pagar, né? No dia a dia, às vezes, acontece dúvidas do pessoal, por exemplo, um morador que fez a primeira festa, estendeu a madrugada. Nesse caso, seria advertência no primeiro ato em si ou vai depender? Vai depender. Por quê? Primeiro a gente parte do bom senso, tanto da gestão do condomínio e também do condômino. Primeira questão que o síndico ele precisa ter é ter a transparência total desses documentos junto aos condôminos. Porque os condôminos tendo acesso a essas regras do condomínio, eles vão ter ciência dos atos que cabem advertência, que cabe multa. Então vamos exemplificar aqui situações que seriam de advertência e que seriam de multa pecuniária. Por exemplo, uma condômina que deixa o vaso de planta na janela. Essa questão dentro da convenção do condomínio, ela já vem descrevendo já, muitas vezes, com uma multa pecuniária, exatamente pela questão de deixar as pessoas que estão ali, saem na área externa, estão ali dentro do condomínio, expostas a riscos de cair. Então, obviamente, ela já vai ficar sabendo disso se ela tiver acesso ao regimento interno do condomínio. Mas para não criar uma indisposição do síndico para com os condôminos, ele faz uma carta de advertência. Nessa carta de advertência, ele enumera ali a conduta que realmente foi inapropriada com relação ao condomínio, né, que na verdade não foi obedecida, e ele coloca uma advertência. Porém, se na convenção do condomínio tiver ali descrita que a conduta ela já vem com uma multa, aí ele tem que colocar dentro dessa notificação a descrição dela com uma multa pecuniária. E pode acontecer de casos, como já aconteceu comigo, do morador fazer xixi no elevador, né? E que às vezes isso não vai ter previsão na convenção, nem no regimento interno, e a gente vai lançar a mão da legislação, do Código Civil, para resolver, né? O que acontece? A gente sempre vai pensar nos hábitos que existem dentro do condomínio, principalmente se a gente verificar que a maioria das convenções e regimentos internos, eles estão desatualizados. Então, obviamente, que a gente sempre vai pegar aí
como referência o Código Civil. Para essa conduta que para mim é um absurdo, é uma questão de bom senso do condômino com relação ao uso do elevador e utilizar ele como se fosse um sanitário. Obviamente que vai causar um dano material, porque vamos supor que ali dentro do elevador tem um carpete, e esse carpete vai ficar com o odor daquela urina. E as outras pessoas que transitam ali vão ficar expostas àquele odor e até mesmo possíveis doenças, porque a gente sabe que hoje existem doenças que são transmissíveis aí de diversas maneiras. Então, como teve um dano patrimonial com relação ao edifício, eu, na minha visão, assim, como gestora de condomínio, como advogada condominial, eu entendo que caberia uma notificação com relação ao ato dele, juntamente com uma notinha sobre o valor da limpeza que foi realizada com relação ao ato que ele fez dentro do elevador, porque isso é um absurdo. Né? Na verdade, seria um ressarcimento do material que o condomínio, né? Isso acontece muito, às vezes, e é muito comum, às vezes numa festa o morador quebra o vidro de uma mesa, ou quebra uma porta de vidro, que é muito comum, ou como aconteceu recente, do morador bater no portão da garagem por uma distração, e ele trouxe danos, né? Então, ele está só simplesmente ressarcindo ao condomínio, né? Sim, eu acredito que existem diversas situações dentro do condomínio que elas são passíveis de uma notificação de advertência. Até porque a gente bate muito de frente com a questão de que, na maioria das situações, o condomínio nem sabe o que é convenção do condomínio. Ele nem sabe o que é o regimento interno. Ele nem sabe que existe aquela regra ali para ele que colocar uma planta na janela, primeiro que configura a alteração da fachada, que não pode, e segundo, coloca em risco a vida de outras pessoas e até mesmo de sujeira com relação ao condomínio. E às vezes ele não tem essa noção. Às vezes ele é uma pessoa que gosta de planta, tá dentro da casa dele, quer enfeitar e não tem essa noção. Então, partir da premissa de que sempre atuar na gestão do condomínio com total transparência com relação às regras que elas fortalecem a boa convivência. E eu acredito muito que normalmente a notificação de advertência ela é muito mais interessante do que você vir com uma multa, que a gente fala que é a multa pecuniária, né? A multa pecuniária, normalmente, para quem está aqui com a gente assistindo, se você não sabe, porque pode ser um termo muitas vezes técnico, é um valor de porcentagem que é retirado da cota condominial referente àquela infração cometida pelo condômino. Mas muitas vezes o condômino ele age sem maldade, às vezes porque ele não sabe. Então vem com uma notificação de advertência, descreve ali qual foi o ato que foi feito e já coloca já informações educando o condômino com relação àquele ato para não se repetir. Mas, um sinalizador, né? Exatamente. Aquele ato é uma infração. E quais são os cuidados que nós síndicos devemos ter ao partir, né? Não teve mais nenhum recurso de notificar, né? Advertir ou já partir para a multa. Quais os cuidados que nós devemos ter? Tá. Para elaborar uma notificação de advertência, o síndico, o gestor de condomínio ou mesmo a administradora de condomínio tem que prestar muita atenção na forma que vai elaborar esse documento, para que ele não seja considerado inválido. Porque, por exemplo, eu que sou advogada, eu atuo muito nessa área, eu sempre estou diante de situações de condôminos que vêm me procurar exatamente por irregularidade de notificação. Para o síndico não ter esse problema, ele vai se atentar à qualificação das partes, isso qual seja a unidade habitacional, o nome completo, CPF, RG, endereço, CNPJ do condomínio, que é muito importante. E quando vim descrevendo o ato infracional do condômino, tem que colocar data, horário, onde que foi, se teve testemunha, se houve reclamação. Se tem na convenção do condomínio regimento interno, tira o trecho, copia e cola ali na notificação de advertência, chama atenção para aquilo. Não tem na convenção do condomínio, não tem no regimento interno, então explica que na ausência de regras dentro desse documento, a gente aplica o Código Civil e demonstra para o condômino, porque aí você não vai conseguir invalidar essa notificação de advertência. Agora, se a gente partir da premissa que a gente vai fazer uma notificação extrajudicial, já vindo já com caráter de multa pecuniária, que é a multa que eu acabei de comentar, que vem de uma parte da cota condominial, ele também vai partir da mesma premissa na questão de qualificação, na questão de descrição, mas precisa descrever da convenção do condomínio quanto de porcentagem
que equivale àquela infração do condômino para ter aquela cobrança. E aí a gente vem em outra questão, né, Paulo, que a gente já tinha havido conversado. E aí, como é que o síndico faz na hora de cobrar? Exatamente. Qual que é a forma adequada até para evitar essa nulidade, que é muito comum a gente ver no judiciário, né? Muito comum. O que é que acontece? A cota condominial, ela é diferente da multa com relação à infração que foi cometida pelo condômino. Por quê? Porque na infração cometida pelo condômino, o condômino tem direito à ampla defesa e contraditório, ou seja, ele tem o direito de se defender, de elaborar uma resposta, seja formal ou não, seja verbal ou escrita. Isso é direito dele, e o síndico e a administradora do condomínio não pode eximir de permitir ao condômino de que ele tenha uma resposta com relação àquilo. Então, para que não tenha problema, separe, seja em boleto, seja em um ato de cobrança. Cota condominial é para as despesas que dizem respeito ao condomínio, as fixas, as variáveis, as extraordinárias, as que foram estabelecidas durante uma assembleia. Agora, com relação à infração, é um valor à parte e diferente. E uma orientação que eu deixo também é nesses casos de aplicação de multa, até para consolidar e fortalecer, né? Porque muitas vezes aquela notificação ela tem fundamento, é levar em assembleia. Porque às vezes o condômino, né, ele recorre, ele questiona aquele ato, ele não concorda, e aí eu deixo para a assembleia definir. O senso comum. Porque esse caso, como já aconteceu, nós notificamos com aplicação de multa por sucessivas festas que o condômino deu no condomínio na época de pandemia, né? Então, foi muito difícil. Nós aplicamos advertência várias vezes, multamos, ele recorreu dessa multa como uma simplesmente formalização por e-mail. Eu levei em assembleia, a assembleia concordou com os atos que eu, enquanto síndica, tomei. Ele processou o condomínio e a sentença foi favorável ao condomínio e ele teve que pagar essa multa. Tá? Então, eu acho que é importante passar por assembleia também, essa ratificação. É aquela questão, né, Paula? Nem todo mundo nasceu para morar em condomínio. Exatamente. Tem gente que não sabe respeitar as regras, infelizmente, e às vezes vai para uma demanda judicial, acaba tendo aí um prejuízo maior. Se tivesse mediado a situação, conciliado e respeitasse um pouquinho. Exato. E, Pamela, no caso de essa multa ser direcionada ao inquilino, né, o proprietário deve ser comunicado, como que nesse caso a gente faz? Em regra, qualquer tipo de conduta infracionária dentro do condomínio, do condômino, qual seja inquilino, é interessante sempre enviar notificação também para o proprietário, seja notificação de advertência, seja a notificação de obrigação de fazer ou pecuniária, para que ele tenha ciência com relação àquele ato. Por que a gente fala sobre isso? A relação jurídica que a gente fala do condomínio, na verdade, ela é com o proprietário. Ela não é com o inquilino. A relação do inquilino ali é uma parte contratual à parte, que é com o proprietário, com a imobiliária. Então, assim, são duas questões que não se misturam. Então, por isso, o síndico, quando for elaborar essa notificação, que ele tenha o cuidado de fazer o envio dessa notificação para ambas as partes, para que elas tenham ciência. E eu ainda vou dar uma dica aqui mais de ouro. Sempre, sempre, sempre se atente ao recibo o comprovante de recebimento. Isso é muito importante. Não envie de qualquer forma. Faça um envio por um correio, AR ou carta registrada. Tem algumas opções dentro do e-mail que a gente consegue colocar, tipo uma extensão do Google, que é gratuito. E ali você consegue colocar um aviso de leitura, de recebimento do documento, que é algo que vai resguardar o condomínio de que dentro da data X, o condômino e o proprietário receberam aquela notificação. E aí já começa a correr o direito dele de resposta. Mais uma dica que é importante. Na notificação extrajudicial, seja ela de cunho de advertência ou de multa pecuniária, obrigação de fazer, coloque um prazo. Coloque um prazo para que a pessoa tenha ali o direito de resposta, de defesa, e passando o prazo, ela já tem que cumprir o que foi imposto a ela. Esse também é algo importante. Verdade. Só para complementar, Paula, a questão também muito recorrente na minha rotina como advogada condominial que eu vejo
para aplicação de multa pecuniária no sentido direto, eu vejo são questões assim que poderiam ser evitadas, como fazer a obra dentro de apartamento e não obedecer o barulho que pode fazer as obras, fazer uma obra sem demonstrar a documentação para o síndico, porque isso pode abalar a estrutura do condomínio, isso é algo muito sério. E uma outra questão muito grande que a gente sabe que bate muito de frente é a inadimplência, né? A inadimplência é algo muito recorrente. Como que o síndico pode fazer essas cobranças, inclusive, né, a questão da inadimplência, que é uma dor que vários condomínios vivenciam, no sentido de como que ele vai cobrar essa multa, né, da advertência aplicada, da notificação? Ele pode cobrar a parte da cota condominial com um boleto já ali com referência à infração, mas eu acho que é interessante em algumas situações, dependendo da gravidade, até uma assembleia extraordinária, para que descreva em ata o valor que vai ser cobrado com relação àquele ato, porque a lei ela descreve o seguinte, condutas que são antissociais não podem passar do valor de 10 vezes. A gente vê isso, mas chega uma situação que é muito extrema e que o pagamento normalmente não é algo que vai fazer diferença na conduta do condômino. Então, às vezes, vir com uma assembleia extraordinária para poder, às vezes, rever esse valor seja uma possibilidade. Apesar de que eu acho que pessoas que não seguem regras depois de ter sido advertida e sofrido notificações pecuniárias várias vezes, infelizmente não resta outra alternativa senão ir para uma demanda judicial. Pamela, e para a gente finalizar, como reduzir a aplicação de multa em condomínio? Comunicação. A comunicação é o meio mais eficaz de redução de advertências, de condutas aí que são antissociais e até mesmo de inadimplência. O que eu sugiro para os síndicos a fazerem dentro dos condomínios, aplicarem dentro dos condomínios? Cartilha informativa, que informa ali de uma maneira bem assim acessível, com uma linguagem mais popular, demonstrando que aqueles atos que são cometidos recorrentes dentro do condomínio causam ali um conflito interno muito grande, que eles podem ser evitados se cada um partir do seu bom senso e, de fato, respeitar as regras. Ótimo. E melhorando a convivência, né? Os moradores tendo essa consciência e essa informação das regras do condomínio melhora para todo mundo, inclusive para a gestão do síndico, para ele se preocupar com o que realmente importa no condomínio. Pamela, eu agradeço muito a sua participação aqui no Condomínios, né? Você deixou várias orientações muito importantes para nós síndicos. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada. E você no seu condomínio? Já sofreu alguma advertência? Já teve que aplicar alguma multa em alguém? Deixe aqui nos comentários. Eu aguardo vocês. Até a próxima!